Olá, brasileiro! Você já pensou em estudar em Portugal com sua dupla nacionalidade? Hoje eu vou falar sobre o ensino superior em Portugal para quem tem cidadania europeia. Se compensa estudar em terras lusitanas, quais as opções disponíveis, como funcionam as universidades em Portugal, dicas e muito mais. Então fique comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. E falando em estudar em Portugal, o cenário de hoje é a Universidade do Porto, que foi criada em 1911 e é a segunda maior universidade de Portugal, ficando atrás apenas da de Lisboa. Tem cerca de 28 mil estudantes, sendo que 8% desses são estudantes internacionais. Possui 14 faculdades e cerca de 475 programas de formação. Entre licenciatura, que é o bacharelado nosso lá no Brasil, o mestrado integrado, o próprio doutoramento, né? E os cursos de formação profissional. Já pensou em estudar numa universidade renomada como a do Porto? Bom, primeiramente vou explicar como funcionam os cursos nas universidades portuguesas, mais especificamente em relação às instituições públicas de ensino superior. As universidades públicas em Portugal não são gratuitas, então os estudantes, para que possam frequentar, eles têm que pagar, que são as chamadas propinas, que apesar de soar estranho para a gente, correspondem às anualidades. As universidades em Portugal adotam a estrutura de graus, com o chamado Sistema de Créditos, ECTS, que é mais ou menos como a nossa carga horária no Brasil. E esse sistema também é adotado em boa parte dos países da Europa. E ele visa um reconhecimento mútuo da equivalência acadêmica dos estudos. É um sistema que permite entender e comparar os programas por meio de créditos, que funciona para uma forma de reconhecimento das qualificações dos estudantes. Esses créditos refletem a quantidade de trabalho no programa de estudo, então, nas dissertações, estágios e tudo que é necessário para concluir um ano de estudo. Em regra geral, 60 créditos correspondem a um ano de estudo, 30 créditos a um semestre e 20 créditos a um trimestre de estudos. Esse sistema europeu é baseado em 3 ciclos de estudo, sendo o primeiro o licenciamento, o grau de licenciado, né? Como eu falei, corresponde ao bacharelado no Brasil. O segundo, que é o mestrado, tem também o mestrado integrado, que é o primeiro e segundo, né, somados aí, e o terceiro, que é o doutoramento. A licenciatura tem uma duração de 6 a 8 meses, corresponde aí a 180, 240 créditos, e você pode já trabalhar na sua área, né, terminado, ou seguir para o mestrado. O mestrado, que é o segundo ciclo, tem a duração aí de 3 a 4 meses, e confere aí 90 a 120 créditos do CSTS. Ele requer a elaboração e a defesa pública de uma tese. Pode ser também a defesa de relatórios, o estágio, a depender do tipo de mestrado. O mestrado integrado, que é o primeiro e segundo ciclo, é específico para alguns cursos, como de engenharia, psicologia, medicina, entre outros. Nos 6 primeiros semestres, obtém o grau de licenciado e de 4 a 6 semestres faz a qualificação especializada que o qualifica para o exercício da profissão. O mestrado integrado vai de 10 a 12 semestres e confere de 300 a 360 créditos ECTS. E o estudante formado recebe o grau de mestre. O mestrado corresponde ao segundo ciclo, tem de 3 a 4 meses e confere de 90 a 120 créditos. E no doutoramento, que é o terceiro ciclo, não existe um prazo definido, a legislação não determina nem um prazo mínimo nem máximo, mas em geral são 10 semestres e implica na defesa pública de uma tese. Ainda os cursos que não conferem grau nessas faculdades das universidades, direito, psicologia, ciências e tantos outros, que não tem uma exigência, né, de formação. Alguns cursos sim, mas boa parte deles não tem um pré-requisito para que seja realizado. Em Portugal,
a Direção Geral de Ensino Superior, que é a DGS, ela é responsável pela política voltada ao ensino superior. E uma de suas atribuições é fixar requisitos e pré-requisitos para a candidatura à matrícula dessas instituições de ensino superior no ano. Né? As instituições superiores elas gozam de uma autonomia para definir os programas de estudo, os métodos de ensino, entre outros. Isso varia muito de uma universidade para outra. Então, o que eu recomendo é que você entre no site da universidade, pesquise bastante antes de fato fazer a sua inscrição, né? De se candidatar. E quanto aos valores, né? Então, as propinas também variam muito aí, dependendo da universidade, do curso e da categoria dos alunos. Geralmente podem ser pagas em até 10 parcelas mensais, mas isso não é uma regra. A diferença da propina, em alguns casos, é bem significativa. Então, para um aluno internacional, por exemplo, do curso de Direito em Lisboa, ele paga 3.000 euros de propina. Já na Universidade de Coimbra são 7.000 euros. E essa diferença, ela não necessariamente é porque um curso é melhor do que o outro, né? Mas por uma questão de política da faculdade mesmo de definir seus valores. Mas óbvio, né? No caso de Direito, por exemplo, a Universidade de Coimbra ela é mais conhecida. Então, tem um prestígio que faz com que ela adote um valor mais elevado em relação aos seus cursos, né? E essa diferença na propina também, ela acontece internamente nas universidades. Então, existem, como eu falei, categorias de estudantes, né? Então, os estudantes portugueses e da União Europeia, nesse caso, eles pagam aí 697 euros, né, de propina, enquanto os internacionais pagam 3.000 euros. Em relação a essas categorias, existem os estudantes portugueses, os que têm cidadania de algum país da União Europeia, também os que são de países de língua portuguesa, né, da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, e também os internacionais. E nas universidades, tanto os portugueses como os cidadãos da União Europeia, eles possuem as mesmas regras, né? Tanto em relação ao ingresso, ao pagamento das propinas. Então, o cidadão europeu, ele possui os mesmos direitos que um português dentro da universidade, né? Aqui em Portugal. E os que são da comunidade de países de língua portuguesa, eles costumam obter também um desconto, né, nos cursos, normalmente aí na faixa de 50%, né, pode variar, em relação aos estudantes internacionais. E esses estudantes internacionais que têm a nacionalidade estrangeira diferente de um país da União Europeia, eles são os que pagam as maiores propinas, porque eles não têm o subsídio do governo português para o estudo, né? E você que tem cidadania europeia, euro-brasileiro, né? Não precisa se preocupar muito com essas categorias, a não ser que vá utilizar de repente um Enem, né? Para o ingresso, ou uma bolsa aí via comunidade de países de língua portuguesa. Mas no geral você tem os mesmos direitos do português, acaba pagando menos em relação aos demais alunos. Mas de toda forma, é importante entrar no site dessas instituições, como eu falei, porque ali você vai ter uma série de informações não só em relação à propina, mas outras que têm a ver com onde você vai morar, né? Com o local onde você vai morar. Por isso que é importante ter esse conhecimento e olhar bastante, com muita atenção, tudo que está lá. E eu fiz esse vídeo aqui que fala sobre o método de avaliação das cidades com base no seu perfil, né? Mas se você está indo para estudar, provavelmente a universidade que você pretende, ou o curso que você pretende, é que vai direcionar onde você vai morar. Mas claro que você deve considerar a sua realidade e assim também o custo de vida de onde você vai morar e também de quanto você vai pagar na universidade. Então, tem inclusive universidades como a de Coimbra que colocam ali o custo de vida da cidade para que você tenha uma noção e calcule de fato se é possível para você estudar por ali. A Universidade de Coimbra, até para auxiliar nesse processo, eles colocaram no site um custo médio de vida para o estudante. Você vê aqui que alojamento e alimentação é o que tem maior peso, né, no orçamento. E o alojamento, como eu já falei nos vídeos anteriores, tem um peso muito grande, porque Portugal é caro, né,
Esse alojamento é o alojamento da universidade. Então, ele é bem mais em conta. Mas eu acho que você consegue fechar esse pacote, vamos dizer assim, olhando algumas outras cidades também, que muito embora às vezes Coimbra não seja tão caro, né, em relação a Lisboa, por exemplo, o alojamento, mas a universidade em si ela é bem mais cara. Então você tem que calcular entre essas universidades e o custo dessas cidades para ver qual que está dentro do seu orçamento, do que você pode de fato pagar. E você tem que olhar também que não necessariamente você vai ficar no alojamento. Tem outras opções, né? Você pode alugar de repente um estúdio, arrendar um estúdio. Tem a opção também de dividir um imóvel com outros alunos. Muitas vezes sai até bem mais barato do que isso, né? Então, não necessariamente você vai decidir só em cima da informação que está no site da universidade. Então, você tem que fazer mais pesquisas em relação a vários critérios. Alimentação é alimentação média, né? Aí tudo bem, não vai fugir muita coisa. Mas onde você vai morar, sim. Então tem um peso, o local onde você vai morar, por exemplo, tem um peso muito grande no orçamento. Então isso aí você tem que considerar. Então pegando esse exemplo de Coimbra, esses 6 mil euros aí, cerca de 6 mil euros que você vai ter de gasto anual, mais os 7 mil euros, por exemplo, do curso, aí são 13 mil. E nesses 13 mil, se a gente for dividir aí pelos 12 meses, você vai ter aí, vamos botar uma média aí de 1.100 euros, que é o que você vai ter que ter mensalmente para se manter. Claro que você não vai entrar e não necessariamente entrar e pagar a propina de uma vez só, né? A maioria parcela em até 10 vezes, a maioria das universidades. Então isso você pode colocar no seu cálculo também. Esse cálculo você pode fazer para saber a sua necessidade e sua realidade, né? Então, se você vai vir, por exemplo, com bolsa ou se vai usar o Enem para entrar, vai ser um outro cálculo. É a questão do alojamento também, né? Se depender da sua situação. Então, isso tudo você tem que considerar na hora de fechar essa planilha. Então, o que eu sugiro é que pesquise bastante, veja, faça as combinações aí possíveis antes de decidir vir, né? Porque imagine arcar com 1.100 euros mensais, é um valor bem elevado, né? Se você não tiver essa reserva ou tiver uma fonte de renda que te assegure isso, realmente pesa bastante, especialmente considerando a diferença do euro para o real, né? E como cidadão europeu, você vai pagar as menores propinas, né? Além disso, você tem a possibilidade de conseguir bolsa também. Em algumas situações específicas aí, utilizar a nota do Enem. Então, você tem mais opções, vamos dizer, mais vantagens aí, como cidadão para estudar na Europa. E a possibilidade de usar dessas bolsas, né? Essas bolsas são distribuídas entre os melhores estudantes internacionais, né? A depender aí da faculdade e de acordo com o número de bolsas disponíveis, né? Em alguns casos podem ter bolsas aí de 1.000, 2.000 euros. Então é uma diferença significativa. Já o Enem é uma porta de entrada, né? Sem você precisar fazer um vestibular. Mas por outro lado, em algumas regras, você não vai poder usar sua cidadania europeia, depender da regra da faculdade. Então, você tem que pesar, né? Qual que é o melhor? De repente, fazer uma prova e passar e ter uma propina bem menor, né? Ou, de repente, ingressar mesmo com o Enem, mas acabar ter um acesso mais fácil, mas acabar pagando muito mais ao longo do curso, né? E se for sua opção, né? Quer dizer, em Portugal a nota do Enem tem um peso, né, significativo, porque tem 50 faculdades, cerca de 50 faculdades que aceitam o Enem para ingresso. Então é uma coisa a se pensar também. E essa questão do Enem, para quem é cidadão europeu também, né, tem uma dupla nacionalidade, tem universidade que não aceita, né, se for optar pelo Enem e tiver dupla nacionalidade não é possível. Outras permitem você fazer a opção, se você vai ingressar já como um aluno Enem, vamos dizer assim, aí vai ficar até o final do curso assim. Ou se você está ingressando só como cidadão europeu. Outras restringem, por exemplo, se a sua segunda cidadania for portuguesa, por exemplo,
e não especifica em relação às outras, né? Por exemplo, alemã, francês e por aí vai. E outras que permitem que você ingresse com nota do Enem desde que você não tenha residência habitual em Portugal. E se você tiver a opção de escolher entrar com a nota do Enem, por exemplo, ou só com sua cidadania da União Europeia, você, como eu falei, né, fica vinculado o período inteiro do curso. Então não dá para simplesmente pegar e ir girando a chave conforme a sua necessidade, né? Aí escolheu, vai até o fim. Mas essas regras aí é bom checar no edital, porque o edital tem essas informações com mais detalhes, né? E até os prazos de utilização dessas notas do Enem variam conforme a universidade. Então, por exemplo, a de Lisboa, ela permite que você use nos últimos 3 anos, né, as notas do Enem. Já de Coimbra permite os últimos 5. Então, assim, tem que olhar o edital e checar, porque essas regras podem ser bem diferentes de uma universidade para outra. E para se candidatar, você deve se atentar também para o prazo que varia de acordo com a universidade também. Tem algumas que utilizam fases, né? Primeira, segunda, terceira fase, e vão entrando os estudantes, os que não entraram entram na segunda e assim por diante. Os prazos também são diferentes, algumas já em janeiro, outras um pouco mais à frente. Então, isso tem muita mudança também, dependendo da regra da universidade. E ler com atenção esse edital ou aviso de abertura, ele é muito importante porque lá estão todas as regras. Ali você vai conseguir enxergar desde da inscrição, propina, como que funciona a universidade em relação aos estudantes, critérios. Então isso é fundamental, olhar de ponta a ponta para se ter uma informação segura. De repente está aí já estudando e, pô, não vi isso, né? Então tem que ler, não tem para onde fugir. E em relação à documentação, né? Também varia de acordo com cada universidade. Então, você vai precisar aí de um documento de identificação, pode ser o passaporte, uma comprovação de que você terminou o ensino médio, né? Então, você vai precisar desse histórico. Normalmente também, se você for utilizar Enem, aí são as notas lá do Enem, cada instituição fala como vai ser calculado isso, né? E como você vai comprovar. Em algumas situações você vai ter que preencher uma declaração de que conhece, de que tem domínio da língua portuguesa. Então isso varia muito aí de uma instituição para outra. Então tem que olhar também com atenção para poder fazer a inscrição com segurança. E se você precisar da equivalência do diploma do ensino médio, você pode se dirigir até uma escola, né, da sua área de residência e apresentar o histórico, assinado e apostilado. E isso é tranquilo, eles rapidamente você obtém esse documento e pode levar para a universidade, né, para fim da inscrição. E se for para o mestrado, você vai precisar do diploma, né, de graduação, do histórico, também do currículo profissional e acadêmico, de uma carta de motivação, né, para que você está fazendo o curso, você vai justificar, e também uma recomendação. Então você vai precisar talvez conversar com um professor no Brasil, né, um professor mais próximo que te recomende, faça uma carta te recomendando. Isso assim tem um peso bem significativo nessa escolha, né? Então vale a pena investir nisso. E o mestrado também varia muito o valor de acordo com a universidade. Então, por exemplo, em Lisboa, você vai pagar a propina aí 3.750 euros, né? No caso do Porto, 2.750 e Coimbra já vai por 7.000 euros. E obedecendo às regras do edital, você tem que fazer a inscrição, né? Que se dá aí de forma online. E depois que de fato essa candidatura for aceita, é que você vai fazer a sua inscrição, né? No curso. E há também a possibilidade de você fazer a transferência de curso. Por exemplo, se você estiver estudando no Brasil e tiver interesse em estudar em Portugal, transferir o seu curso. Mas isso é feito normalmente dentro das duas instituições, né, do Brasil e de Portugal. E, obviamente, vai ser verificada a questão do currículo de cada faculdade aí, né,
para ver a compatibilidade do curso, né? Muitas vezes você vai ter que complementar, né? Fazer várias matérias, às vezes até novamente, uma matéria que tem alguma diferença significativa aí. E isso você tem que avaliar antes de tomar decisão, né? No eventual transferência. E vai ser mais fácil se essas instituições tiverem uma parceria, né? Normalmente você consegue enxergar no site se a instituição no Brasil tem algum tipo de parceria. E se tiver, sem dúvida, muito mais fácil esse trâmite aí. E outra informação importante é você saber o calendário letivo, né? Em Portugal, as aulas começam em setembro e terminam em julho, né? Esse é o ano letivo. Então você precisa pegar essas datas aí para conseguir se programar, tanto para conseguir a documentação necessária, se programar financeiramente, fazer todo o processo de mudança, né? Falei já no vídeo anterior também sobre a questão da mudança, o planejamento. Isso é fundamental para que no estudo também a coisa funcione da forma que você está planejando, né? Então, saber dessas datas aí para ir ajustando aí os tempos e movimentos. E por fim, falando dos cursos politécnicos, né? Eles são mais voltados à prática das profissões, né? E de fato, assim, essa praticidade aí facilita também a entrada no mercado de trabalho. Então, se você tem esse interesse, são cursos bem bacanas aí de estar olhando e pesquisando, porque te inserem aí com mais facilidade no mercado de trabalho. E além dos cursos de graduação, os politécnicos também podem ser feitos aí nas pós-graduações e mestrados, né? Então vale a pena dar uma pesquisadinha também nisso. Então chegamos à seguinte pergunta, né? Tem vantagem estudar em Portugal com sua cidadania europeia? Com certeza que tem. Em primeiro lugar, porque você não precisa esperar 60 dias para a vinda de um visto para iniciar o processo, né? Começa aí. Em segundo lugar, que é pagar a propina como os portugueses pagam, né? O mesmo valor, que em média é metade do que um brasileiro paga CPLP, né? E um quarto aí do que um estudante internacional paga também, em média, né? Em terceiro lugar, você poder trabalhar enquanto estuda sem precisar de nenhum tipo de autorização, né? No caso, por exemplo, se você entra com nota do Enem, como brasileiro, você precisa de autorização do CEF para poder trabalhar. No caso do europeu, não. O cidadão europeu entra na universidade, já pode começar a trabalhar, não tem impedimento. Outra coisa também, você não precisa comprovar renda para entrar na faculdade, né? Na universidade. Então isso também é uma grande vantagem. E ainda, né? Quer dizer, as universidades portuguesas, elas têm um custo menor do que a maioria das universidades na Europa. E você tem instituições assim de alto nível, né? De renome, realmente um reconhecimento internacional, num custo muito menor do que você pagaria no restante da Europa. Então é bem vantajoso sim, né? Estudar em Portugal, nas universidades em Portugal, porque você vai pagar menos por isso e não vai deixar de ter um ensino de excelente qualidade. Então, resumindo aqui, falamos sobre o processo de estudar em Portugal com sua cidadania europeia, um pouco da documentação, falamos também sobre o Enem, questão dos prazos, o custo de vida, as universidades, as características de algumas universidades, enfim, muita informação. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, peço que curta aí o vídeo, compartilhe com as pessoas que de repente precisam dessa informação. Deixo aberto também se você quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, sugerir algum tema, pode colocar ali, mandar uma mensagem nos comentários, que eu vou responder tudo com muito gosto. Agradeço aí pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.